Starship continua parado aguardando o voo. Foguete New Shepard tem investigações encerradas depois de acidente e americanos batem seu próprio recorde de permanência no espaço. Essas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte de notícias sobre o espaço. O maior foguete de todos os tempos permanece parado no pad orbital em Starbase, no estado do Texas, enquanto aguarda burocratas resolverem o enrosco da liberação da licença de voo a passos de tartaruga. E nesse caso é literalmente, pois são elas uma das maiores preocupações do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, que continua analisando o impacto na fauna e flora da região para tomar uma decisão. Enquanto o café e donuts rola solto em alguma repartição pública, a SpaceX remontou o Chip 25 e Booster 9, com o titio Elon dizendo novamente que estão prontos para voar, uma clara cutucada para as vagarosas autoridades que continuam segurando o lançamento. Apesar disso, nos próximos dias ou semanas, podemos ver um ensaio geral, com o abastecimento do oxigênio e metano líquidos, além de uma pressurização completa, simulando as atividades do dia do voo, que com muita sorte pode acontecer ainda em outubro. Nós podemos ter novidades sobre este projeto no Congresso Internacional de Astronáutica, que acontece em Baku, no Azerbaijão, e Musk diz que participaria de um bate-papo durante um dos painéis, então podemos ter novidades, ou no mínimo alfinetadas, mas na dúvida fique de olho nas nossas atualizações de Starship aqui no Space Orbit. E parece que a Blue Origin resolveu copiar a SpaceX, pois também está com seu foguete New Shepard esperando a licença de voo para voar, e não será dessa vez que veremos a empresa do carecão ir para a órbita. A novidade é que a Federal Aviation Administration encerrou as investigações do acidente ocorrido durante a missão NS-23 em setembro do ano passado, quando o consolo voador, melhor dizendo foguete suborbital, explodiu com um pouco mais de 1 minuto de missão. Apesar de todo o tesão, quero dizer da tensão, a cápsula foi ejetada com sucesso e pousou em solo em segurança, preservando as cargas que poderão ser reutilizadas em breve. O booster se espatifou no chão e não sobrou muita coisa para contar história, mas deve ter ajudado nas investigações para resolver este quebra-cabeças proibido para menores de 18 anos. A FAA pediu 21 pontos de correção em componentes do motor e da tubeira, que não foram capazes de suportar o calor do B-3 durante o seu momento de maior fogo, se é que me entende. Mas a agência sustenta que apesar de não ter havido risco à população, também se negou a dizer se alguns desses ajustes se referem a melhorias nas operações e não somente no foguete, além de reforçar que o encerramento das investigações não significa uma permissão de retorno a voo imediato. Sendo assim, o celibato do New Shepard continua. A ideia é que consigam repetir as cargas da NS-23 já em outubro e, saindo tudo bem, retornando com os voos tripulados para março de 2024. Então torcemos para que Jeff Bezos e Blue Origin possam gozar de sua grande capacidade de fazer lançamentos suborbitais em breve. E quem levou um New Shepard, ou melhor, um pé na bunda, foi o CEO da Blue Origin, o nada sensual Bob Smith, que estava há 6 anos no cargo e entregou a mesma quantidade de lançamentos orbitais do que eu e você, com um incrível total de 0. Nesse período, a empresa cresceu, aumentando consideravelmente o quadro de funcionários, os gastos e também a infraestrutura, mas que não se traduziram em uma maior competitividade no mercado de lançamentos espaciais, pois não conseguiram ganhar contratos com o Departamento de Defesa nem com clientes comerciais, pois o New Glenn, o futuro foguete orbital da Blue Origin, continua sendo o futuro e nunca chega ao presente, só sendo mesmo um presente de grego. Por outro lado, após muita choradeira, judicialização e uma guerra ridícula de infográficos, a empresa de Jeff Bezos conseguiu se tornar a segunda contratada da NASA para o Human Landing System, que pousará seres humanos na Lua em algum momento do fim da década, ou na próxima, não sabemos. Nem eles, na verdade. O contrato de 3,4 bilhões de dólares é o mais puro suco do lobby e o único resultado prático obtido por Smith nesse período, que em troca deu uma boa azedada nas relações com a NASA. Quem assume essa p*** agora, entenda como quiser, será Dave Limp, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da Amazon, que deve colocar a Alexa no New Shepard e dali para frente as piadas de cunho adulto só aumentarão e nenhum espaço será o limite. Deixe nos comentários o que você pediria para a Alexa fazer com o foguete da Blue Origin e pelo amor de Sagan, sejam moderados. E as notícias sobre a Blue Origin não acabaram, pois parece que a estação espacial da empresa, a Orbital Reef, está boiando e alguém vai sair deste barco.
Rumores dizem que a relação entre a Sierra Space, fabricante do espaçoplano Dream Chaser, e a empresa da Peninha não andam nas melhores épocas, com a parceria podendo ser rompida em um futuro breve. Claro que nenhuma das partes quis confirmar, mas fontes dizem que a Sierra quer focar no seu atrasadíssimo veículo, que por sinal está atrasado também por causa da Blue Origin, visto que voa no foguete Vulcan da ULA, que usa motores B4 de Jeff Bezos. O interessante é que a NASA é quem está financiando este projeto na fase atual, ao dar 130 milhões de dólares para que os participantes desenvolvam esta estação espacial, visando novas fases do programa Commercial LEO Destinations, que é uma forma de manter uma morada na órbita da Terra após o fim da ISS lá para 2030. E spoiler, não está dando certo. Até o momento, a Blue Origin já recebeu 24 milhões para tocar o projeto e mal fez uma propaganda decente nesse período, mas colocar fim na Orbital Reef seria mais um vacilo da empresa de Jeff Bezos, que já recebeu centenas de milhares de dólares de diversos entes públicos e nunca chegou nem perto de cumprir seus objetivos. E quem diria que a Orbital Reef poderia dar problema? Afinal, é liderada por uma empresa que nunca chegou em órbita, parceiro de outra que investe em um mini ônibus espacial que nem a NASA quis, com outra participante do projeto com uma cápsula que tem mais problemas que um Fiat 147 e nunca levou nenhum tripulante para o espaço, além de custar uma fábula e estar anos atrasada. Mas tudo isso é apenas um monte de coincidência, incompetente mesmo é o Elon Musk que reutiliza foguete, né? E já passou da hora de você começar a sua coleção de veículos espaciais da Loja do Fogueteiro. Lance cargas pesadas com o nosso Falcon Heavy com 63 centímetros de altura em uma escala de 1 para 110, cheio de detalhes incríveis e com os boosters laterais desmontáveis, assim como o segundo estágio, coifas e muito mais. Entregue um estojo personalizado que conta a história deste foguete que mostrou que é possível lançar grandes satélites sem que o custo seja astronômico. Aproveite também as últimas unidades do Space Launch System da NASA, responsável por levar seres humanos para a órbita da Lua. O foguete real é caríssimo, mas a nossa versão com certeza cabe no seu bolso e deixará o seu ambiente um pouco mais espacial e menos sem graça. E aproveite que está chegando o Dia das Crianças e compre os presentes dos pequenos fogueteiros em spaceorbit.com.br e ganhe brindes exclusivos. Acesse pelo link na descrição, mas seja rápido, pois o estoque é limitado. A Loja do Fogueteiro é o seu lugar de espaço aqui na Terra. E voltando para o nosso planeta, literalmente, a Soyuz MS-23 tocou as estepes do Cazaquistão após mais de um ano no espaço. A tripulação, composta pelos cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, trouxeram seu amigo astronauta da NASA Frank Rubio para tomar aquela vodka gelada depois de 371 dias consecutivos a bordo da Estação Espacial Internacional. Os três faziam parte da MS-22, porém esta Soyuz vazou seu líquido de arrefecimento em dezembro passado, o que complicou toda a operação, precisando que a espaçonave voltasse vazia para a Terra e a MS-23 subisse sem ninguém para a ISS. Isso atrasou o retorno dos três seres humanos, estendendo suas missões por mais alguns meses. Mas nem tudo foi ruim, pelo menos para os Estados Unidos, pois Frank Rubio se tornou o astronauta americano a ficar mais tempo no espaço, batendo com o compatriota Mark Van der Haay, além de ser o primeiro a passar a marca de 1 ano. Claro que os russos ainda são os donos do recorde, e assim serão por muito tempo, pois Valery Polyakov ficou 438 dias consecutivos, entre 1994 e 95, na Estação Espacial Mir, mas pelo menos não esqueceram o coitado como fizeram com o Sergei Krikalev. O tempo excessivo em órbita cobra seu resultado, pois há uma grande perda de massa muscular e óssea, tornando a programação de exercícios no espaço bastante intensa, só para evitar danos maiores, além da recuperação ser mais complicada. Mas Frank Rubio, ao chegar nos Estados Unidos, conseguiu descer sozinho do avião, mostrando que mesmo baqueado, cai menos do que o presidente Biden. Quem está lutando para não cair é a Eutelsat, a empresa europeia que resolveu se fundir com a OneWeb, formando a Eutelsat Group, em nota 0 para o marketing. E o motivo para tal fusão relâmpago se chama Starlink, pois com a entrada de um concorrente tão forte, as empresas tradicionais estão buscando meios de sobreviver neste novo cenário. Isso é tão verdade que a Viasat se juntou com a Intelsat e outras uniões devem ocorrer nos próximos anos, ainda mais com a Amazon entrando pesado com a Kuiper nos próximos meses. Mesmo com a Web já ter virtualmente concluído sua constelação de mais de 600 satélites, é muito complicado competir com a disponibilidade da Starlink, que ainda possui preços muito competitivos e margens operacionais melhores. A falência ou mesmo a absorção de concorrentes era um movimento esperado, uma vez que a tecnologia deu um salto muito grande, onde a SpaceX tem satélites de 800 kg, com enorme cobertura, alta velocidade, baixa latência, e a cada 3 ou 4 dias tem mais um monte deles tomando seu lugar no espaço. Então, boa sorte para a Eutelsat Group, pois vão precisar.
E tivemos um alívio para a ciência no apagar das luzes, pois a missão New Horizons vai ser mantida até o final da década. Apesar dos rumores de cancelamento do programa pela falta de verba, que era um dinheiro de pinga para a NASA, agora o objetivo será fazer um sobrevoo em um asteroide na região do cinturão de Kuiper, o que deve demorar alguns anos de viagem. A ideia era que o projeto saísse do setor de ciência planetária e fosse para a divisão de heliofísica, o que não agradou muito a equipe, mas a treta já foi resolvida e a New Horizons receberá 9,7 milhões de dólares no ano fiscal de 2024, cerca de 200 mil a mais do que no último período, mas se levar a inflação em consideração, reduziu o valor. E está na hora de relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias. Em 26 de setembro, a China lançou com sucesso mais um Long March 4C, levando a missão Yaogan 3304, com satélite para fins científicos, análise de solo e agronomia, além de prevenção de desastres naturais. Mas essa é a versão do gigante asiático, enquanto o Ocidente acredita que se trate de um radar de abertura sintética, um tipo de magia negra dos satélites que permite tirar imagens de altíssima resolução, independente se está de dia ou de noite, ou mesmo se tem nuvens, o que seria perfeito para espionagem. Mas nunca veríamos sendo usado dessa maneira, só para fins pacíficos, e é verdade esse bilhete. E já que estamos espiando o que rolou na semana, o Irã lançou um foguete, e não era um míssil, e nem foi em direção a Israel. No dia 27, o Nur-3 levou o satélite Quased, que foi enviado para uma órbita a cerca de 450 km de altitude, e de acordo com o comunicado do país a seus aliados, a carga é para fins pacíficos, mas acredita-se que se trata de outro item de espionagem. Em 29 de setembro, a SpaceX lançou mais um Falcon 9 com 22 satélites Starlink para uma órbita terrestre baixa. Interessante notar que a empresa de Musk lançou uma nova geração de sua comunicação a laser, permitindo batalhas espaciais ainda mais intensas, quer dizer, troca de dados entre as unidades da constelação. A ideia é diminuir a latência e aumentar a capacidade de banda ao utilizar uma transmissão mais eficiente, mas que necessita ser muito precisa, tanto no emissor, para evitar a difração, quanto no receptor para não perder o sinal. Apesar de ter perdido 200 satélites recentemente, que parece que foram deorbitados de forma proposital, a SpaceX continua lançando mais dezenas por semana, de forma a aumentar a capacidade total e substituir versões antigas pela V2 Mini, que é consideravelmente maior e mais potente para atender uma gama maior de usuários e seus downloads da biblioteca do Paulo Coelho. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança, disponível gratuitamente para você baixar na sua loja de aplicativos, pois ele vai te avisar quando for a hora de assistir os próximos voos. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para continuar atualizado sobre o mundo do espaço, e um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível. E você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e boa noite!